Ageu, ele é um profeta depois do exílio. Eu sei que às vezes algumas linguagens, algumas palavras não é bem usado e conhecido por muitos irmãos, e às vezes é. Então, o exílio é depois do cativeiro. A nação de Israel, que estava ao norte, e a nação de Judá, que estava ao sul, foram levados cativos, foram levados presos, por causa da desobediência a Deus. Primeiro foi a parte do norte, chamada Israel, que foi para a Assíria, não Síria, mas a Assíria. E depois, a outra parte do sul, que era Judá, foi levado para a Babilônia. Eles não foram tudo numa vez. Então, foi uma parte, depois foi outra parte. Mas Ageu já se passou 70 anos que a nação de Judá estava na Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém, junto com este homem que temos aqui, Zorobabel. Está no primeiro versículo onde nós vamos ler. Então, aqui já havia passado 16 anos, depois, ou mais um pouco, que eles estavam já em Jerusalém. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isto. Então, o livro de Ageu é uma mensagem de Deus a estas pessoas, da parte de Judá que estava em Jerusalém. Ageu tem 4 mensagens para a nação de Israel, ou para a nação que estava, a parte da nação que estava em Judá. Então, no capítulo, aliás, nós temos 4, mas nós temos 4 mensagens, isto mesmo. Então, uma está no capítulo 1, nós temos 2, e nós temos as 2, 3 e 4, ou as 3 mensagens do capítulo 2. Nós não vamos ler todo o livro, não temos tempo, talvez numa outra oportunidade. Vamos pensar nas outras mensagens, vamos pensar somente na primeira mensagem, que está no capítulo 1. Então eu vou ler este capítulo, temos aí 15 versículos, diz: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, às vezes mudam um pouco os nomes, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, agora está falando da casa deles, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós e o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ou seja, não estava chovendo nem produzindo.
E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Pois bem, hoje será só esta primeira mensagem. Temos muito a dizer sobre este assunto, quem lê, quem estuda, mas vou tentar resumir e situar os irmãos sobre esta passagem, porque o Antigo Testamento muitas vezes é pouco lido e pouco conhecido, até porque são histórias relacionadas a Israel, mas o Novo Testamento diz que tudo o que foi escrito foram escritos para o nosso proveito. Essas histórias são reais, aconteceram, tem coisas literais que aconteceram, profecias que foram ditas, ou palavras do Senhor que foram ditas, mensagens que iam acontecer naquele exato momento, mas muitas daquelas mensagens apontam para o futuro ainda, para essa nação de Israel. Não vamos entrar em todos esses detalhes, vamos tirar somente o que é proveitoso para nós. Mas como eu disse, então, nós estamos situados aqui 70 anos ou mais já, depois do cativeiro da Babilônia. A nação de Israel voltou. O rei Ciro, nós não lemos aqui, ele conquistou ou venceu os babilônicos. Daniel capítulo 5, lembram de Belsazar? Quando eles invadiram, e eles tomaram conta, os medos e os persas invadiram e tomaram conta da Babilônia, e o rei Ciro, depois de passar um tempo, ele disse que a nação de Israel podia voltar para a sua pátria. Zorobabel, que nós temos aqui, era da linhagem real, da linhagem de Davi. O seu bisavô era o penúltimo rei lá em Jerusalém. Zorobabel é da linhagem real. Se os irmãos lembram, ele está lá em Mateus capítulo 1. É ele que está na genealogia do Senhor Jesus. Ele é da descendência de Judá. Está lá, Zorobabel. E nós temos aqui um outro homem, que é o sumo sacerdote Josué. Zorobabel, então, o correto seria ele ser o rei, mas desde o último rei até agora, Israel não tem um rei. Está esperando. O próximo rei será o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Desde o cativeiro, que foram levados tanto a parte norte como a parte sul, a nação de Israel não tem um rei, eles têm um primeiro-ministro. O próximo rei será o Senhor Jesus Cristo. Este homem era da descendência, então o Senhor Jesus, ele veio da descendência deste homem. Este líder, ele estava na Babilônia com Josué, o sumo sacerdote, e quando Ciro permitiu que os judeus voltassem para a sua terra natal, este homem liderou 50.000 judeus, ou de Judá, para voltar para a terra. Podemos ver como um homem, nós acabamos de ouvir aqui sobre um homem, lá no Brasil, um homem, sem dúvida, com um coração mau, mas nós podemos ver como um homem, um líder, pode direcionar o povo para a bênção, para o bem, encaminhá-los para
perto de Deus, para promover as coisas de Deus, como um só homem pode promover e desviar todo o povo de Deus. É por isso que é importante na igreja local termos cuidado com quem nós colocamos a mão. Eu não tinha pensado bem sobre isto, sobre o assunto aqui, mas está aqui no tema e o irmão acabou de falar sobre um assunto que Paulo, ele, na sua epístola, quando escreveu a Timóteo, ele disse para não colocar a mão precipitada, não colocar precipitada a mão sobre ninguém. Ele disse para não participar do pecado alheio. É por isso que é bom sermos zelosos, termos cuidado. Quem está chegando se sente rejeitado, acha que é um grupo muito fechado, mas todo cuidado é pouco, porque depois da pessoa entrar na comunhão da igreja, às vezes não é muito fácil de tirar. Não é muito fácil. Não pode dizer, olha, a partir de hoje tu não faz mais parte da comunhão da igreja. Existem princípios para uma pessoa fazer parte da comunhão da igreja, como também existem princípios para tirar ela da comunhão da igreja. E o irmão bem sabe, os outros irmãos sabem aqui, por isso que vemos que homens, não só homens, e irmãs também, podem ajudar muito o povo de Deus, como também podem ser uma pedra de tropeço entre o povo de Deus. Mas nós vamos pensar neste bom homem, Zorobabel. Ele era um líder, um bom homem. Ele trouxe essas 50 mil pessoas para ali, junto com o sumo sacerdote Josué. E eles começaram Aí os irmãos têm que ler Esdras e Neemias, Esther, Esdras e Neemias. Eles edificaram primeiro o altar do sacrifício. Foi a primeira coisa que fizeram quando chegaram lá. O altar do sacrifício. Tudo começa no altar, na vida de qualquer pessoa. Não podemos pular o altar do sacrifício, que nos fala da morte do Senhor Jesus. O altar do sacrifício era onde, já diz, era sacrificado os holocaustos. Aquele não era um ambiente limpo, era um ambiente sujo pelo sangue, era um lugar de morte, não era um lugar agradável, era um lugar de carne queimada todo dia, de morte, sacrifício, sangue e a cinza sendo carregada para fora. Todo dia os sacerdotes estavam, e levitas, com as mãos sujas de sangue. Todo dia eles estavam presenciando isso. Então isso é um lugar bonito de se ver? Não. Mas isto nos mostra o que o nosso Salvador enfrentou por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados são feios aos olhos de Deus. E Deus quer mostrar através disto o quanto Ele teve que baixar para nos salvar. O quanto Ele desceu, o quão longe estávamos dele. Então a primeira coisa que fizeram foi o altar. Não podemos pular este passo. Ninguém pode pular. Muita gente quer fazer parte da família de Deus sem passar pelo altar, mas não funciona assim. Tanto o tabernáculo como o templo, a primeira coisa que a pessoa enxergava quando abria aquela porta era o altar, não podia. Ele não enxergava outra coisa, era o altar. Este é o caminho correto, este é o caminho que nos leva a Deus, este é o caminho que faz com que nós possamos desfrutar das coisas de Deus. Senão, a vida cristã se torna pesada para aquele indivíduo. Não tem sentido. É por isso que o mundo religioso, as religiões, elas têm que ter coisas para ocupar as emoções das pessoas, a mente, o corpo. Mas as almas estão vazias. Todo crente tem o Espírito Santo, toda pessoa salva tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Ela já está satisfeita dentro dela. As reuniões são para a comunhão com os irmãos e ter a presença do Senhor no nosso meio, para receber mais do Senhor no nosso meio, mas ela já tem o Senhor.
Então, depois do altar, eles começaram a edificar o templo, vamos dizer o templo, porque o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Lembra? Daniel, lembra do livro de Daniel, o primeiro capítulo diz que eles levaram todo o tesouro. Levaram todos os tesouros, vasos, tudo. Agora eles estão voltando. E o rei Ciro permitiu que eles trouxessem. Teriam que ler, eu repito novamente, Neemias, Esdras, Neemias, e lá está a história. E esses profetas fazem, este profeta e um outro, Zacarias, também faz parte destes dias. Eles começaram a edificar, animados, mas os samaritanos, conhecem os samaritanos? Já ouviram falar deles, né? Quem são os samaritanos? A mistura de... Os judeus. Então, uma parte, para aqueles que não conhecem, nem todos foram para o cativeiro, ou alguns foram para o cativeiro, mas depois a parte do norte voltou um pouco para Deus. Mas eles eram poucos, não tinham rei, não tinham sumo sacerdote. E eles estavam, quando eles voltaram, havia muitos gentios. Esses judeus começaram a casar com os gentios. Aí se formou os samaritanos. Não eram judeus, mas não eram gentios. O que nos faz lembrar isso? Pessoas religiosas. Estes samaritanos, quando viram os judeus fiéis a Deus, novamente construindo o templo lá em Jerusalém, começaram a desanimar, dizendo, não precisa fazer isto não serve, isso não vai dar certo. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram desanimar os verdadeiros, o povo de Deus. Assim ainda é hoje. Se nós olhar para o mundo religioso, olhar para nós aqui, talvez é motivo de desanimar, se compararmos algumas coisas, né? Templos luxuosos, ar-condicionado, vidro, uma catedral, flores e uma plataforma e bancos e cadeiras e uma orquestra de um lado. Se olharmos para isto, vamos fechar as portas e talvez vamos nos juntar a eles. Mas nós temos o que eles não têm, que é o que nos basta. A realidade. Lembro da passagem em João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana disse, quando o Senhor estava cada vez mais se revelando a ela, ela disse, Senhor, os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim, que eles tinham um templo também. Os samaritanos tinham um templo e os judeus tinham um templo. O Senhor Jesus disse, olha, nem em Jerusalém e nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, não é nem lá naquele templo em Jerusalém, que Herodes construiu ou reformou, nem o que vocês construíram. E é o que nós temos hoje. Não são as capelas que trazem a presença de Deus, não é a orquestra, não são as flores, os quadros, os vidros coloridos, os anjos pintados no teto. É os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Os samaritanos conseguiram desviar o povo de Deus. Eu estou tentando atualizar os irmãos para nós chegar no capítulo 1. Eles ficaram 16 anos parados. Eles realmente não adianta, olha o que nós vamos ter que edificar. Enfim, vamos voltar para casa. Então Deus envia o profeta. Deus esperou pacientemente 16 anos que o povo se acordasse, visse o seu erro, o seu desvio. E sabe, isso me levou a pensar em mim, e isso deveria levar a cada irmão aqui a pensar em si. Quem sabe quantos anos Deus está esperando que nós voltamos para da onde nós nos desviamos. Aquilo que nós começamos tão bem,
e paramos de construir. Deus, ele é paciente, mas ele tem um limite. Ele vem aqui agora, nós lemos, todos ouviram, Deus está acusando, Deus está repreendendo eles. Ele está dizendo, veio a palavra do Senhor, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? Passou 16 anos. É interessante, Deus não esperou um ano e falou com eles, ou um mês, 16 anos. Isto dá segurança para nós. Não, a gente está um pouco desviado, mas Deus está contente assim mesmo. Deus releva, todo mundo erra, enfim, tem outros mais desviados do que eu, mas não é assim que funciona. Não é assim. Não devemos esperar. Olha o que Deus está dizendo. Olha, vocês não estão percebendo que vocês estão juntando coisas em saco furado? Vocês não percebem que não está mais chovendo? Vocês plantam e não colhem? Quer dizer, 16 anos Deus não falou de uma maneira bem óbvia. Ele não chegou e disse, olha, como ele fez aqui, olha fulano, você tem que mudar. Não, ele começou a mostrar alguns sinais durante esses 16 anos. E se vocês não perceberam nada disso durante 16 anos, que tem alguma coisa errada? Ele disse, mandei vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o azeite, também sobre os homens, sobre o gado, sobre o trabalho das vossas mãos. Minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Então o Senhor disse, olha, vocês pararam, vocês estavam fazendo um bom trabalho, mas vocês pararam. Eu tentei falar com sinais durante esses 16 anos, mas vocês não me ouviram. Bom que Deus é muito mais paciente que a gente, né? Normalmente a gente não é paciente com os outros, é muito paciente com nós mesmos, né? Nos toleramos, nos anulamos. Agora, para os outros, a gente é duro. Bom que Deus é paciente com todos nós. Deus estava disposto a usar este mesmo povo que se desviou. E note, não é que eles estavam em imoralidade, estavam fazendo coisas erradas, roubando. Eles cruzaram os braços da obra do Senhor, das coisas de Deus. E Deus estava triste com isto. Deus disse, olha, vocês têm trabalho para fazer. É bom ler aqui. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Notaram uma palavra aqui que é importante neste assunto? Temor ao Senhor. Temor no nosso coração ao Senhor. O que é temor do Senhor? É o respeito por Ele. Nós obedecemos a Deus porque nós respeitamos Ele. Sabe aquele filho que só obedece porque o pai xinga ele? Isso não é temor. Isso é uma obediência imposta. Mas temor, obedecer a Deus porque tememos, é porque nós respeitamos a Ele. Nós sabemos, Ele está certo, este é o caminho certo, e eu faço porque eu respeito a Ele. Este é o bem que Ele quer para mim. Difícil é o filho, até uma certa idade, reconhecer isso dos pais, né? Que o conselho do pai, aquela proibição do pai é para a sua bênção. Muitas vezes ele se submete com medo.
mas não é o sentido do temor ao Senhor. O temor ao Senhor, diz aqui, eles ouviram a palavra do Senhor, obedeceram ao Senhor, conforme esse temor, ou seja, eles reconheceram, Deus tem razão, é para a nossa bênção. Deus não está nos tirando, Ele está nos dando. Não era fácil construir a casa do Senhor naqueles dias. Não é que por eles decidirem essa obediência, os inimigos, os samaritanos, eles tiveram grandes problemas, mas eles edificaram a casa do Senhor, depois os muros. E eu vou finalizar, diz aqui, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, o Senhor estava dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eles não estavam sozinhos. Quando nós decidimos e voltamos ao caminho do Senhor, não vamos fazer sozinho aquela obra. Nós temos o Senhor para nos auxiliar, para nos dirigir, nos guiar. E diz aqui, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, o líder, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Note, para Deus dar mais do seu Espírito, teria que haver decisões dentro deles. Quando eu falo isto, eu falo para todos aqui, para mim. Todos nós precisamos do mesmo ensino, da mesma atitude, da mesma posição, das mesmas decisões. Não pode ser o inverso. Às vezes nós invejamos no bom sentido, homens e mulheres espirituais, mas Deus age através deles, porque eles também permitem que Deus faça isto. Notamos que no início eles estavam distantes, estavam desviados. Deus tentou avisar eles de várias maneiras. Durante esses 16 anos eles não ouviram. Deus então fala diretamente e eles obedecem a palavra do Senhor, temem ao Senhor, então essa obediência vem de respeito ao Senhor, voluntariamente. Então o que o Senhor faz? Ele dá do seu Espírito para que essas pessoas, o Senhor diz, eu estou convosco, e Ele dá do seu Espírito para que essas pessoas, estes crentes, o povo de Deus, possa agir na direção dEle e tenha o poder dEle e o conforto dEle. Que o Senhor nos ajude, que isto não seja só um ensinamento para os nossos ouvidos. Nós gostamos de ouvir uma boa mensagem, não é? Todos gostam, eu gosto. Mas obedecer aquela mensagem, muitas vezes não é o gosto do nosso... Não estamos tão dispostos a obedecer aquela maravilha que ouvimos da palavra de Deus. Não estamos tão maravilhados em obedecer. Que o Senhor nos ajude a obedecer. Se nós temos nos desviado, que possamos voltar àquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E do seu Espírito Ele nos ajude a continuar fazendo a sua obra. Ele diz ali, isto é para a minha glória. Lembram, né? Neste capítulo nós lemos, esta obra que vocês deixaram de fazer e vão voltar a fazer é para que eu seja glorificado, é para a minha glória. Que o Senhor abençoe a sua palavra.